Senhor Estevão, é a primeira vez que está aqui connosco no Manhãs na TV. É verdade, sim. Vem de onde? Eu sou de origem, neste caso, cresci em Alcanena, ali no distrito de Santarém. É uma aldeia perto de Alcanena, chamada Bugalhos, e cresci, neste caso, numa aldeia, no meio agrícola, numa quinta, e realmente este contacto com a agricultura vem mesmo da família, neste caso. Mas foi toda a minha infância, foi lá passada, e depois saí para estudar, não é? Como tantos outros, onde fui para o Algarve estudar Engenharia do Ambiente e me licenciei em Engenharia. E também a questão da agricultura e o ambiente, então começaram realmente aqui a interligar-se. E pronto, e agora vamos falar deste projeto maravilhoso que é o Grow Home. Exato. Muito bem. Então, Santarém, a terra de boa gente, não é verdade? É verdade, sim, é verdade. Muito boa gente, muito boa comida, não é? Como devem saber. São bons muita de garfo. agricultura, exatamente, sim. E muita tradição e muita animação também. Espetáculo. Aqui o nosso convidado, ele vai-nos falar agora do seu primeiro projeto, que eu acho muito, muito interessante, já tive a oportunidade de pesquisar, que é o Grow Home Hidroponia, exatamente. E lá está, falando da sua história, embora seja o CEO e fundador dessa empresa, antes começou por ser engenheiro ambiental, não é verdade? E fez isso durante 10 anos. Sim, 10 anos. E, sim. e dizia mesmo que nunca esperava mudar o rumo de vida, não é verdade? Não, nunca pensei nisso. Aliás, neste caso acabou por surgir por acaso, foi um acidente mesmo, depois vou-vos contar a história. Mas sim, trabalhei durante 10 anos, estive em Angola, também a trabalhar durante 2 anos, nesses 10 anos, como engenheiro ambiental, e nunca pensei então, na altura, a mudar de vida, não é? De fazer outra ocupação, se bem que havia sempre o bichinho de ter algo, ter uma empresa, ter um projeto, mas nunca tinha tido uma ideia até então. E pronto, nunca foi algo que aconteceu por acaso. E pronto, e cá estou hoje em dia, e foi realmente esse acaso que me levou neste caso, a ter 2 projetos, um dos quais a Grow Hidroponia. Ok. E o meio ambiente é algo que sempre lhe interessou bastante, não é? Porque, derivado aos seus familiares também terem uma ligação na sua vida com... Sim, neste caso, familiares mais agricultura, mas o concelho onde eu cresci é um concelho Alcanena, é um concelho de cortumes, de fábricas de cortumes, e sempre teve problemas de poluição. Aliás, infelizmente, ainda temos essa problemática, e foi através disso que eu realmente comecei a ter essa alerta a mim próprio, quando era miúdo, e realmente queria fazer algo para... E na altura foi o clique para ser engenheiro do ambiente, foi voltar para a terra e resolver os problemas ambientais, tipo super-homem, mas pronto, depois a vida levou-me para outro caminho, mas foi mesmo por causa disso. Okay. Mas era feliz no que fazia, não é verdade? Porque você dizia mesmo, nunca pensei em mudar de rumo. Nunca pensei em mudar de rumo, sim. Okay. E como é que nasceu essa vontade de fazer uma coisa diferente? Isto foi, lá está. O meu pai reformou-se. O meu pai trabalhava numa fábrica de cortumes, não é? Se bem que tinha sempre a sua horta, tinha sempre o seu terreno agrícola, não é? Ele, na altura, reformou-se, e eu disse, agora não vais ficar parado, entre aspas. E, na altura, começou a moda de cultivar mirtilos, de ter uma exploração de mirtilos. E eu queria fazer uma exploração de mirtilos para mim e para o meu pai, só que, para grande desilusão minha, na altura, o terreno, a terra, não era suficientemente boa para ter mirtilos. E lá está, depois de algumas pesquisas que eu fiz, descobri realmente a técnica de cultivar sem sol, sem terra. E pronto, e foi aí que comecei realmente com o meu pai a pesquisar. Falamos na altura com um dos pioneiros dessa técnica em Portugal, um senhor já que teve formação no Brasil. E pronto, e começou o bichinho, começamos a fazer uma coisa mais pequena, um projeto mais piloto, e de repente já estávamos a dar alfaces aos vizinhos, e aquela coisa toda começou a crescer bastante. E foi o clique. Na altura foi o clique, foi como um hobby, ou seja, eu continuava a trabalhar como engenheiro, não é? E acabou por ser um hobby de fim de semana, até que houve uma vez uma associação em Évora que me convidou para dar formação. E convidou-me para dar formação a agricultores.
E eu, na altura, fiquei assim um bocado nervoso, mas disse, olha, vou dar a formação. E foi uma formação que correu excelente, foi muito bom mesmo. Eles consegui realmente transmitir um pouco da técnica, porque, entretanto, já tinha tirado um curso de hidroponia. E aí foi o clique. Eu lembro que foi numa viagem de Évora para Lisboa que eu disse, bom, vou-me despedir e vou realmente agarrar neste hobby e tornar algo sério, um projeto sério, uma empresa neste caso, e pronto. Isto foi de uma semana para a outra, foi uma loucura. Aliás, o meu pai na altura disse, tu és louco, não faças isso. Não vais mudar de engenharia para a agricultura, porque isso, pronto, com todos os medos que poderiam haver. E pronto, e lá está. De uma semana para a outra despedi-me e formei o projeto. E o que é que o seu pai achou quando começaram? O meu Ele pai gostou da ideia? O meu pai gostou, não gostou do facto de eu me ter despedido da empresa, e hoje em dia o meu pai trabalha comigo. Que giro. E trabalhamos os dois no projeto. É ele que faz os protótipos das hortas sem sol, daquelas domésticas que nós temos à venda. Ele, neste caso, está a coordenar. Nós já temos uma equipa que faz esses moldes. Pronto, lá está. E é um orgulho, neste caso. Ou seja, nós falamos um bocadinho do passado e ele diz que realmente tinhas razão. Foi uma boa ideia teres despedido, porque realmente isto realmente faz-te mais feliz. Pronto, ele vê isso também. E pronto. Foram aquelas preocupações de pai, não é verdade? Sim, exato. Peço desculpa, falas. Você disse que tinha tirado um curso de hidroponia. Sim. Para quem não sabe, o que é a hidroponia? Pronto, a hidroponia é uma técnica de cultivar sem terra. Ou seja, o que é que nós fazemos? Nós retiramos os nutrientes da terra, não é? Que todas as plantas necessitam para crescer, e colocamos em água. E colocamos ou seja, a mistura de água com nutrientes, a nossa chamada solução nutritiva. E depois colocamos essa solução nutritiva em contacto com as raízes das plantas. Daí nós não precisamos de terra, não precisamos de sol, e daí nós conseguimos cultivar em qualquer sítio. Neste caso, nós temos várias estruturas, algumas delas verticais, onde conseguimos com que essa água seja lançada diretamente para as raízes, essa solução nutritiva, e alimentar as plantas. Ou seja, neste tipo de sistemas, vocês retiram as plantas com as raízes, e o que traz uma série de benefícios, nomeadamente, para vos dar um exemplo, vocês conseguem ter uma alface com raiz no frigorífico mais 5 ou 6 dias que uma sem raiz, porque a raiz continua a alimentar a planta. Ou seja, tudo em termos de qualidade e frescura, é uma técnica realmente que neste caso, que os produtos são muito mais saudáveis. E depois tem uma vantagem muito grande, daí ser ligada à sustentabilidade, é a poupança de água. Ou seja, toda a água que nós colocamos nos sistemas é utilizada para a planta, que é algo que nós em terra não conseguimos controlar. Nós regamos as plantas e se calhar, não sei dizer ao certo, mas se calhar 20, 30, 40% daquela água é que vai para a planta. E a agricultura é uma das áreas que gasta bastante água, tem um dispêndio de água elevadíssimo, e acaba por ser realmente uma técnica que poupa. Estamos a falar em 70% a 90% de água, o que é muito, muito bom. O que é muito bom. Sim. Sim. Porque quando muitas vezes nós regamos as plantas, não é? Em casa, muitas vezes nós regamos e às vezes a maior parte escorre muitas vezes para fora. Portanto, acabamos por perder, por gastar a água a mais. Exatamente. Isto são circuitos fechados, ou seja, a água, a solução nutritiva, a água e os nutrientes circulam num circuito fechado, onde basicamente só o dispêndio de água, de solução nutritiva, é somente para as plantas. Boa. Okay, maravilha. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de pesquisar no seu site, na verdade, que fala, se eu não me engano, com a hidroponia é possível, vamos cuidar dos nossos recursos, vamos cuidar das gerações futuras, na verdade, Sim. porque isto é uma excelente ideia, na verdade, para ser algo sustentável e não exigirmos demasiado acerca do solo e mesmo os bens essenciais como a água e mesmo pronto, não ser um mercado muito puxado nesse setor alimentar, não é verdade? Sim. Aliás, para dar aqui um exemplo, um dos países pioneiros na hidroponia é a Holanda. E a Holanda, nos anos 80, teve problemas por causa de tudo o que seja adubação, pesticidas, herbicidas, etc. E começou a ter problemas com a contaminação dos solos e das águas subterrâneas.
E daí terem aplicado a hidroponia para realmente começar também a fazer um bocadinho a regeneração dos solos, mas para poupar os solos dessa agricultura feita de forma descontrolável, neste caso. Nós, em Portugal, felizmente, ainda não temos muitos casos desses, de agricultura feita de forma intensiva. Começamos a ter cada vez mais, mas ainda temos terrenos muito bons para cultivar. No entanto, e infelizmente, derivado às alterações climáticas, problemas de incêndios, etc., nós cada vez mais temos terrenos que não são bons para cultivar. E isto é uma problemática que nós temos que resolver, ou seja, a hidroponia acaba por ser um bocadinho uma opção de realmente, ok, não vou poupar aquele terreno e vou cultivar desta forma para realmente salvaguardar aqui estes nossos recursos naturais. Claro. Em Portugal, este método não era nada assim muito explorado, não é verdade? Foi algo que você até próprio teve que procurar, não é? Não estava assim fácil acesso. Na altura, isto já foi há cerca de 8 anos, ainda só havia uma meia dúzia de explorações cá em Portugal. No entanto, agora existem várias. Existem muitos projetos comerciais, estamos a falar de grandes estufas comerciais que já aplicam este tipo de técnica para tudo o que seja hortícolas, e para a produção de morango, framboesa, os próprios mirtilos, ou seja, o problema que eu tive há uns anos atrás agora já resolvia com a hidroponia, e já existem algumas explorações. No entanto, ainda estamos aqui um bocadinho atrás de alguns países ainda bastante mais evoluídos que nós em termos de tecnologia agrícola, mas cada vez se vê mais aqui em Portugal. Maravilha. Então qual seria o objetivo para si com este seu projeto tão especial que é o GrowHo? Pronto, o objetivo agora, neste momento, para um objetivo futuro, será nós conseguirmos, e nós estamos a desenvolver um produto para isso, nós conseguimos colocar uma horta hidropónica em todas as casas. Neste caso, mais a nível urbano, porque outra das vantagens da hidroponia é realmente vocês conseguirem cultivar muitas plantas num sítio confinado, num sítio, vocês não têm espaço em casa, mas conseguem ter uma torre, por exemplo, que é um dos produtos que nós vamos ter, uma torre vertical onde conseguem ter uma horta, onde num espaço de quase não chega a meio metro quadrado, conseguem ter à volta de 30, 40, 50 plantas. Isto é um cultivo vertical que se poderá adaptar muito para casas nas cidades, onde as pessoas cada vez mais têm pouco espaço, e aplicam este tipo de técnica. Ou seja, o nosso objetivo será realmente explorar e, neste caso, comercializar este tipo de equipamentos para dar oportunidade às pessoas para ter a sua horta em casa. E aquilo que estava há pouco a dizer, de não ter que este tipo de sistemas, é aquilo que eu digo muitas vezes, é deixar cultivar. Não há aquele cuidado diário de regar no verão, etc., porque é um sistema que por si só é automático e faz a rega automática, e é aquilo que eu digo, que é colocar num cantinho, perto da janela, não é? Tem que ter luz, colocar as plantas e ligar a eletricidade, que isto são sistemas que estão ligados à corrente elétrica, no entanto têm um dispêndio energético muito baixo, e deixar cultivar por si só. Isso é o nosso objetivo, será esse. Nas casas, principalmente nos centros urbanos, muitas vezes não há uma varanda, não é? Sim. E muitas vezes há muita dificuldade em se conseguir, nós costumamos dizer, não conseguimos ter plantas, não conseguimos cultivar nada porque não temos varanda, não temos um espaço para. Nesse caso, com a horta vertical, por exemplo, não é? É um dos sistemas que dá para ter em casa, portanto Sim. Não há problemas de não haver uma varanda. Sim, não, sem problemas. Neste caso, o único cuidado é realmente ter luz, ter luminosidade. No entanto, para os casos que não haja essa possibilidade, nós próprios também vamos comercializar esses sistemas verticais com luz artificial, com LEDs que, neste caso, são luzes que imitam o sol, neste caso, têm espectros muito parecidos ao sol, e fazer com que as pessoas também consigam ter num sítio escuro, num cantinho em casa, sem qualquer tipo de problema.